Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, Macite Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta terça-feira, dia 18/10, com a Copa da Alemanha, onde temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Augsburgo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburgo, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Red Bull Leipzig é a 10ª colocada no seu campeonato, com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hamburgo, da segunda divisão, é a 3ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Red Bull Leipzig para vencer. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Sevilha enfrentando a equipe do Valência. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Sevilha é a 14ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Valência é a 8ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Getafe enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Getafe é a 16ª colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético de Bilbao é a 6ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Atlético de Bilbao para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Nottingham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Brighton é a 7ª colocada com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Nottingham é a 20ª colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Brighton para vencer. Pela Copa da Alemanha, temos a equipe do Hoffenheim enfrentando a equipe do Schalke 04. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Schalke 04, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Hoffenheim é a 4ª colocada do campeonato com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Schalke 04 é a 17ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Genk enfrentando a equipe do West Ham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Genk é a 1ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do West Ham é a 8ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid,
ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Raio Vallecano, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Atlético de Madrid é a terceira colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Raio Vallecano é a 10ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto: casa, Atlético de Madrid para vencer. Copa da Itália, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe do Cittadella. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cittadella, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Nos seus campeonatos, a equipe do Torino é a 11ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cittadella, pela segunda divisão, é a 14ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Torino para vencer. No campeonato inglês, temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Crystal Palace é a 13ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Wolverhampton é a 17ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Crystal Palace para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Brusque enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Brusque é a 19ª colocada com 32 pontos ganhos, enquanto a equipe do Novo Horizontino é a 15ª colocada com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Guarani. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Cruzeiro é a primeira colocada e já campeã, com 72 pontos ganhos, enquanto a equipe do Guarani é a 13ª colocada com 44 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Brighton vs Nottingham, casa, Brighton para vencer. Getafe vs Atlético de Bilbao, fora, Atlético de Bilbao para vencer. Torino vs Cittadella, casa, Torino para vencer. Brusque vs Grêmio Novo Horizontino, acima de 1,5. Cruzeiro vs Guarani, acima de 1,5. Hoffenheim vs Schalke 04, ambas equipes marcam.